Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 24 de março de 2024, estamos abrindo a sala de aula para mais um dia de estudo, essa universidade chamada Espiritismo. Porém, não dá para se diplomar porque o estudo é intermitente. Hoje estamos recebendo aqui, mais uma vez, a companhia aqui presente da Elaine Moura, está lá em Paraíba do Sul com a gente pelo streaming, com a presença aqui no estúdio do Marco Lazzarini. Hoje estamos desfalcados aqui do Bruno, que está com compromisso na nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e o Celso Tinta recuperando da garganta, né, Celso? Manda bem aí, limão e mel, meu irmão, para dentro aí para poder se recuperar. Marco Lazzarini está aqui comigo, e a Elaine Moura, eu vou passar o microfone aqui para a gente fazer um primeiro teste lá com ela, lá em Paraíba do Sul. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda ao programa Luz do Espiritismo, hoje com o tema do Caminho, Verdade e Vida, obra da coleção Fonte Viva, A Grande Pergunta. Márcio, bom dia, Marquinho, abraço para o Celso, melhoras, meu querido, um beijão para Cida também, saudades de todos vocês. E eu estou em casa hoje recuperando ainda, Márcio, da Covid, Covid não, da dengue que eu tive na semana passada, e o negócio é esquisito, né? Bem complicado, mas agora, graças a Deus, eu estou melhor, recuperando bem, graças a Deus. Isso. Por isso não estou no estúdio com vocês. Não, bacana, e o belo tema que você escolheu, né, da obra aí, da coleção Fonte Viva, do Caminho, Verdade e Vida. Na verdade, eu não escolhi, eu fui escolhida pelo tema. E é aí que a gente vê que a espiritualidade sabe exatamente o que a gente precisa, quando a gente precisa, né, Márcio? Eles nos encaminham de forma a gente buscar, dentro dos estudos, aquilo que a gente mais precisa ouvir naquele momento. Porque nós estamos aqui, eu, você, Marquinhos, nós estamos falando inicialmente para nós mesmos, porque nós somos o ouvido mais perto da nossa boca. Eu acho que a espiritualidade compreende exatamente quando e o que a gente precisa aprender. Eu estou muito feliz de estar fazendo esse estudo, porque ele tem me trazido muitas coisas boas. Eu espero compartilhar isso com vocês agora. Bacana. Nós vamos agora para o nosso Momento Espírita. O homem moderno, criador de excelente tecnologia e descobridor de inúmeras leis que regem o universo e a vida, teima em ignorar a lei de amor, fator causal da felicidade e expressão máxima do divino pensamento. Graças aos engenhos sofisticados da astronáutica, logrou pousar repetidas vezes na Lua, enquanto suas admiráveis naves espaciais viajam na direção de outros planetas do Sistema Solar, e já fala em turismo espacial. As distâncias exteriores têm sido conquistadas a cada dia e a cada hora, aproximando-nos dos diferentes corpos celestes e de variados lugares terrestres. As velocidades são alcançadas de forma desafiadora, já havendo ultrapassado do som. Para o homem moderno, tem sido relativamente fácil superar esses desafios. Porém, não vence a distância emocional que o isola no lar, dos demais familiares, no escritório, dos colegas, na sociedade, das outras pessoas. Mergulhado no oceano dos conflitos que o afogam, ainda não resolveu viver próximo do seu irmão, em comunhão de elevada solidariedade, encontrando-se e encontrando o familiar, o companheiro, o desconhecido que pode se tornar amigo, o desafeto que pode se transformar em colaborador. As experiências que decorrem das viagens para fora mais o isolam no ninho doméstico, no lugar de trabalho, na comunidade. Nas férias, busca relacionamentos novos com pessoas que vivem longe, que logo se diluem no esquecimento ou na indiferença. E quando necessita de afetos e amizades, coloca anúncios nos jornais, afirmando-se pessoa tímida. Ou então, navega pela internet, à procura de alguém que lhe ouça as amarguras, protegido pelo anonimato e descompromissado com a aproximação. Alguns buscam o triunfo no relevo social, na poupuda conta bancária, nas joias de alto preço, nos bens imobiliários luxuosos, nos veículos caros, e esquecem-se de atender ao chamado do amor, que plenifica por dentro tanto os que possuem coisas como os que nada têm. Temos que convir
que há um abismo que separa o homem externo do homem interno, entre aquele que vence as distâncias físicas, mas não se auto-encontra, que resolve as dificuldades de fora e não equaciona as de dentro, evitando-as, mascarando-as, transferindo-as no tempo. Inevitavelmente, esse indivíduo faz-se vítima da própria conduta, tornando-se inseguro, insatisfeito, alienado e, não raro, vítima da saturação, da irritabilidade, do tédio, que o poderão empurrar para os alcoólicos ou outras drogas, para o sexo descomprometido, para a loucura, o suicídio ou o crime. Faz-se urgente que alteremos nossa ótica equivocada, pela qual temos observado as finalidades da vida, a fim de que encontremos as soluções para os problemas do ser humano em si mesmo. O homem de hoje, enfrentando alta soma de dissabores, angústias e incertezas, não terá outra alternativa, logo mais, exceto viajar para dentro, aproximando-se dos demais indivíduos e redescobrindo a sua imortalidade espiritual, a transitoriedade do corpo orgânico e a excelência do amor como responsável por tudo quanto existe, manifestação natural e especial de Deus. Rádio Nossa FM, a sua rádio. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Dr. Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem edificante para você. E foi legal, gostei do Momento Espírita, chama a atenção da gente, né? Hoje estamos com a presença aqui da Elaine Moura, ela está em Paraíba do Sul. Nós vamos tratar hoje falando sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. Você conhece da obra da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, coleção Fonte Viva, que trata justamente dos estudos do Evangelho de Jesus, que nós escondemos ao longo de séculos, né? Quase 2 milênios escondendo aí. E estamos aí com a Elaine. Elaine, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É lamentável, como diz o Emmanuel, né, essa indiferença, né, para todos nós. Só vamos querer cobrar essa possibilidade de falar isso, expressar isso, às vezes, do outro lado da existência da vida, né, Elaine? Emmanuel, como sempre, é muito certeiro, muito objetivo nas suas colocações. Eu acho bacana que todas as vezes que a gente lê Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, qualquer um dos livros da coleção, existem várias possibilidades de interpretação desses textos. E é muito bom a gente se aprofundar. Cada pessoa se Marquinho fosse fazer um estudo sobre esse texto, com certeza ele teria uma abordagem diferente da que a gente vai colocar aqui, e eu acho isso riquíssimo.
Quando ele traz essa pergunta, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, ele vem falando de uma passagem em que Jesus falava com as multidões. Jesus, desde muito cedo, quando começou a realizar a sua pregação, a sua andança, vamos colocar desta forma, pela terra, ele sempre estava rodeado de pessoas humildes, doentes, necessitados, os mais carentes, principalmente espiritualmente e também materialmente, sempre em torno de Jesus. E ele falava muito com essas pessoas. Além do seu exemplo, que era o de curar, amar, acolher, ser caridoso, perdoar, além do exemplo vivo de Jesus, havia também a fala, o exemplo verbal do Cristo, que se repetia em todas as oportunidades em que Jesus era rodeado pela multidão. E aqui nesse capítulo que é maravilhoso, de Lucas, eu vou só recordar algumas coisas para a gente entrar exatamente no tema, que Jesus dizia e que ele disse no Sermão da Montanha. Eu até uso, que eu gosto muito, esse outro livro aqui, que é a Bíblia, mas na verdade ele é como se fosse uma Bíblia contemporânea. O pastor Eugene Peterson, norte-americano, ficou 40 anos reescrevendo a Bíblia para uma linguagem mais contemporânea. É mais fácil de entender. E é bacana a gente perceber que Jesus dizia coisas que são atualmente muito importantes, e a gente continua não entendendo, né? Ele dizia assim, por exemplo: abençoados são vocês quando não têm nada para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e de seu governo. Abençoados são vocês quando sentem fome de verdade. Ela é a comida e a bebida, é o alimento incomparável. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Mas coitados de vocês que amam os seus bens materiais, vocês não receberão mais nada. Coitados de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que têm, vocês passarão necessidade. Coitados de vocês que vivem apenas se divertindo, vocês conhecerão o que é dor e verdade. É fácil, diz o texto, ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do seu feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixa que eu limpo o seu rosto, enquanto o rosto de vocês continua distorcido pelo desprezo. Tire o cinismo do seu rosto, e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também se limpe. Amem aos seus inimigos, dizia Jesus. Não esperem retorno das suas doações e nem ajuda de que prestarem. Sejam bondosos uns para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Não bombardeie de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Aí ele diz: por que vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que eu digo? Por que é que nós continuamos pedindo a Deus e pedindo a Jesus e pedindo a espiritualidade que nos ajude, que nos salve, que nos tire dos problemas, se nós continuamos caminhando por um caminho completamente diverso daquele que Jesus nos propôs? E é isso que Emmanuel nos diz, que é lamentável a indiferença, que nós olhamos mente e corpo, e aí o Marquinhos diz que a mensagem inicial não era bem essa que era para ser colocada, era exatamente essa que era para ser colocada, porque, na verdade, essa questão do equilíbrio da mente e do corpo, nós não alcançamos porque nós simplesmente não seguimos Jesus. Nós fazemos ouvidos moucos. Semana passada eu tive dengue. E no pior dia da dengue, acho que no 4º dia, eu falei assim, bom, agora eu acho que eu vou desencarnar mesmo, né? Febre altíssima, as pessoas com calor danado, e eu debaixo das cobertas, sem apetite, muita dor. Falei, bom, mas é uma vergonha desencarnar de dengue.
né? Poxa vida, eu passei pela Covid, eu vou morrer de dengue, é muita vergonha. Porque a dengue pode ser evitada, não é? A gente tem que cuidar do nosso quintal, não deixar a água empoçar no vasinho, nas coisas. Usar o tal do repelente. Ou então, exatamente, usar o tal do repelente 2 vezes por dia, a cada 2 horas. E a gente não faz. A gente não faz. A gente sabe o que é para fazer. Assim como nós sabíamos na Covid quais eram as medidas de precaução, mas a gente também não fazia. Então, Emmanuel diz assim, por que a gente continua isolando as palavras de Jesus, sendo que é isso que nos traria as respostas, o equilíbrio que foi colocado aí nessa primeira mensagem. Jesus não veio nos ensinar muitas coisas, ele veio nos ensinar a lei de amor. E aí, quando ele diz caridade, quando ele diz perdão, quando ele diz amor ao inimigo, ele está dizendo a prática dessa mesma lei. Emmanuel diz nesse texto que não tem como entender esse propósito, porque Jesus permanece vivo. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o exemplo, qual é o melhor exemplo que nós temos para imitar na vida, a resposta dos Espíritos é: vide Jesus. E esta resposta, ou seja, depois da vinda de Jesus, nós não temos nenhuma outra referência de homem perfeito para aqui seguir. E mesmo assim, nós continuamos fazendo, às vezes, até o contrário do que Jesus nos disse. E é por isso que Emmanuel vem nos chamar a atenção a essa colocação tão perfeita do Mestre. Naquela época, quando ele estava conosco, quando nós ainda tínhamos a bênção de conviver com ele, nós já não seguíamos o que ele dizia. Hoje, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, nós continuamos não seguindo aquilo que Jesus faz. Emmanuel também coloca no seu texto, Márcio, que a gente não precisa esperar ocasiões maravilhosas, sublimes, para seguir a Jesus. Porque a gente acha assim, que vai chegar o grande momento em que eu vou perdoar aquele inimigo, ou que eu vou dar a outra cara para o tapa, ou que eu não vou julgar. E, na verdade, as palavras de Jesus são receitas para o dia a dia. São receitas para nós desenvolvermos nas nossas condições de relacionamento mais comuns. O que eu preciso aplicar do que Jesus me ensinou não necessita de uma ocasião especial. Até porque a maioria de nós vive suas vicissitudes dentro de uma faixa mais ou menos esperada. Ou seja, dentro da família com que escolheu reencarnar, dentro do ambiente de trabalho, onde hoje é possível ganhar o seu pão. E ali que os verdadeiros exemplos que Jesus deixou devem ser tomados, levados em conta, vamos dizer dessa forma. E nós, como Emmanuel diz, ficamos muitas vezes esperando uma situação. Eu já ouvi falar assim, quando eu for bem velho, eu vou me aposentar e aí eu vou me dedicar ao espiritismo, como se fosse realmente um momento. E se eu não ficar velho? A gente não sabe. A gente não sabe. Elaine, maior parte da humanidade hoje é reencarnação compulsória. Então, é difícil você exigir, cobrar de pessoa que ainda não conseguiu essa conquista do espírito, né? Se a gente lembrar aqui que boa parte do evangelho, nesses 2000 anos, maior parte do tempo era rezado numa língua morta. Então, o ensino de Jesus, a essência de Jesus, veio justamente com o advento do espiritismo. Sim. Mas nós estamos falando aí de 200 anos, né? E hoje nós ainda somos poucos, se a gente for falar quantitativamente, dos encarnados que observam o espiritismo. E mesmo nós, espíritas, ainda estamos bem aquém do que o próprio espiritismo nos traz como um descortinar.
Quando você fala que a maioria de nós está aqui numa reencarnação compulsória, isso é muito sério, porque significa dizer que nós estávamos nas furnas, ou seja, nos lugares mais difíceis, mais escuros, e fomos obrigados a reencarnar por misericórdia, trazidos para cá por misericórdia, avalizados pelos bons espíritos que nos querem bem. Mas nós fizemos, e isso, Márcio, é uma escolha individual de cada espírito, a escolha pelo espiritismo, antes de reencarnar, em condições adversas. E o médium, mais especificamente, faz uma escolha ainda mais profunda, que é o trabalhar na mediunidade. As palavras de Jesus, conforme você diz, vieram numa língua morta, ou seja, há uma dificuldade muito grande de entendimento. Mas a gente tem que lembrar que desde que Jesus veio, vários outros profetas também estiveram na Terra reavivando aquilo que Jesus tinha dito de outras formas. Avalizando. Oi? Avalizando o que ele disse. Exatamente. Quando você lê, por exemplo, as obras complementares, e aí vamos falar só de um autor, Chico Xavier, por exemplo, você tem uma vastidão de ensinamentos dentro do Espiritismo que o próprio Chico Xavier dizia que quem estudar durante uma semana o Espiritismo já tem elementos suficientes para viver dentro da doutrina espírita. Porque o Espiritismo, antes de ser uma religião, né, que nos religa a Deus, ele é uma forma de vida, ele é uma escolha constante. Quando você conhece, acredita e pratica os 5 pilares do Espiritismo, você tem, então, aí uma forma de vida diferente, porque você se preocupa com o seu plantio. E é isso que a gente ainda não faz, porque foi isso que Jesus veio nos dizer. O reino de Deus não está no exterior. A mensagem inicial falava isso. Não está na joia cara, não está naquela viagem de fim de ano de férias. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse isso. Simples assim. Mas esse simples assim significa nós olharmos para nós, o que é uma missão muito difícil, e colocarmos-nos à disposição de uma mudança. E essa mudança Jesus classificava como entrar pela porta estreita, não é isso mesmo? Entrar pela porta estreita é a missão de cada um de nós. Porque qual é o objetivo da reencarnação? É nós evoluirmos e auxiliarmos a evolução do universo, do planeta, dos irmãos que reencarnaram conosco. Mas nós ainda, voltando um pouco aqui à questão da mensagem de Emmanuel, a maioria de nós se acredita merecedor de uma dádiva diferenciada. Como você falou, o Espiritismo é que veio nos trazer uma luz maior sobre todas as questões do Evangelho. Isso é um fato. Mas nós, espíritas, ainda ficamos querendo uma mensagem direta, uma psicografia que seja voltada para o nosso problema, ou que a gente chegue num centro espírita e um guia de luz venha falar conosco. Nós ainda estamos aguardando uma dádiva que nós não merecemos. Esse merecimento dessa dádiva, ele vai além. Nós vemos, por exemplo, pessoas como o próprio Chico Xavier, Divaldo, Ivone do Amaral Pereira, os exemplos que nós temos aqui de reencarnados ou que desencarnaram já há algum tempo, mas que trouxeram um exemplo de vivência espírita, são pessoas que viveram em profunda dificuldade. As vicissitudes apertando o calo dessas pessoas o tempo todo. Haja vistas a vida de Ivone do Amaral Pereira, uma vida de extremos sacrifícios. Mas nós ainda, segundo Emmanuel nos diz aqui no texto, vivemos acreditando que somos merecedores de dádivas especiais. E, na verdade, o que a gente tem mesmo é preguiça. A gente tem preguiça de mudar. É verdade. Hoje, aí, com a internet, nós temos. A gente tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, por causa do fuso horário, que tem gente de toda parte aí sintonizado com a gente, estudando, né? Sempre digo, talvez a primeira encarnação
dentro dessa lide, dentro dessa sala de aula, né, ou estávamos encarnados na França, em 1857. Mas provavelmente a primeira encarnação nossa, tendo a oportunidade de conhecer o Espiritismo, vamos levar para a espiritualidade esses conhecimentos. Se é da nossa vontade, estudaremos lá, dando continuidade, porque não dá para ler todas as obras numa encarnação presente, né, Elaine? Você consegue... Impossível. Não, eu gosto muito de ler, eu tenho o hábito da leitura, eu leio muito, todos os dias. Para mim é o grande prazer, a minha diversão é ler. Não só espiritismo, mas também outros temas. Eu gosto muito de ler. E mesmo assim, cada vez que a gente sempre fica doido olhando a quantidade de coisas. Se você se apegar simplesmente à codificação, que você precisa ler, reler e reler e reler e estudar, senão você não vai compreender, e pegar as obras complementares básicas, aí você já tem estudo para uma vida inteira, para que você possa compreender isso. Mas eu queria, se você me permite, eu sei que eu falo muito e quando for para me interromper, você me interrompe, hein, Marco? Marco hoje não deve ter... Ele não está bom, ele está muito quietinho. Marquinho hoje não levantou muito direito. Mas eu queria chamar a atenção para uma das coisas que Emmanuel coloca no texto, a respeito ainda dessa questão de servir a Jesus, quando ele fala que nós ignoramos o serviço ao qual fomos chamados. E eu queria lembrar aqui os irmãos de uma passagem do livro A Boa Nova, em que conta que Jesus vivia cercado de pessoas, a maioria delas com certeza em condições de doença, fome, dificuldades, mas não só. Jesus também tinha perto de si alguns romanos que já começaram a perceber a luz, convertidos, né, novos convertidos. E existia uma mulher que seguia Jesus muito de perto, com muito amor, chamada Joana de Cusa. E a história dessa mulher é maravilhosa, porque ela era riquíssima. Cusa, seu esposo, era muito próximo do poder romano, ele era um homem riquíssimo, ele era politeísta, ele seguia a religião romana. E quando Joana de Cusa conhece Jesus, ela se maravilha, ela se converte, e ela começa a ter atritos dentro de casa, porque o marido não aceitava que ela que ela seguisse Jesus. Então, esses atritos começaram a prejudicar a ela mesma internamente. E ela queria ser uma seguidora de Jesus, como Maria de Magdala, por exemplo, como os apóstolos. Então, ela vai ao mestre e fala com ele das suas dúvidas, das suas dificuldades. Ela diz, eu quero te seguir e não posso porque meu marido não me permite. Então, eu vou deixar o meu marido e vou te seguir. Ou seja, ela visionava, ela gostaria de uma coisa maior. E qual é a resposta de Jesus para Joana de Cusa? Não, você não vai deixar o seu esposo. Fique lá na sua casa, humildemente aceitando as dificuldades. Continue amando a mim, mas lá, cuidando daquele homem que vai ser contra você, vai brigar com você, mas você continua o teu caminho lá. Você vai servir a Deus, onde Deus te colocou. E aí ela compreendeu que a missão dela era ser a dona de casa. Ela recebeu depois um espírito, ela teve um filho e viveu durante muitos anos com aquele homem terrível que fazia com que ela sofresse muito. Depois da morte dele, eles eram muito ricos. Tudo foi retirado dela porque era assim naquela sociedade. Ela perdeu tudo. E ela foi trabalhar como serva em outras casas para poder sustentar o filho. Era uma grande humilhação social, vamos dizer dessa forma, mas Joana estava convertida e ela entendia que se Jesus trabalhava, ela poderia trabalhar também. E assim trabalhou até o final de sua vida. No ano 68, com as perseguições aos cristãos, ela e o filho foram presos. E eles estavam presos, mas não numa prisão comum, eles iam ser queimados. Eles estavam presos ao madeiro que seria aceso. E antes de botar fogo em Joana e seu filho, aquela festa que se formava em volta, porque era uma festa para os romanos prender um cristão, eles diziam, abjura a Jesus, nega a Jesus, e assim nós vamos te libertar.
E Joana, muito serena e calma, não dizia nada. O filho, no entanto, vacilou e, em desespero, chorando, pediu que a mãe abjurasse a Jesus, negasse Jesus para que eles fossem salvos da fogueira. Sim. E ela, então, chora, olha para ele, se lembra de toda a sua vida, de toda a sua trajetória, e diz para ele: meu filho, o nosso mestre teve o seu momento de abnegação, e esse é o nosso. E aí eles colocam fogo primeiro no filho, que morre em profundo desespero, e depois colocam fogo nela. E aí, no momento em que ela começa a ser queimada, os romanos gritam: é isso que o seu Jesus te ensinou? A morrer? E ela responde: não só a morrer, mas também a amar todas vocês. Então, eu acho que aí tem um grande exemplo. Nós queremos, com a nossa falta de modéstia, com nossa vaidade, nós queremos grandes coisas. Mas hoje, esse espírito que animou Joana de Cusa lá na época de Jesus, hoje ele se nos apresenta como Joana de Ângeles, uma grande mensageira do Cristo, que nos traz luz. Inclusive a Casa Espírita, que o Marco está vinculado, que o Bruno também, amanhã eu vou estar lá, se Deus quiser, fazendo esse estudo também, é a Casa Espírita Joana de Ângeles. Então, se você quer ser Joana de Ângeles, ou seja, fazer grandes psicografias, estar numa condição, seja Joana de Cusa primeiro. Faça o que você precisa fazer, onde você está. Assuma e aceite as responsabilidades daquilo que você buscou. O Livro dos Espíritos, questão 258, a pergunta está lá na escolha das provas. A questão 258 é a seguinte: quando no estado errante de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, ou seja, antes de eu reencarnar, eu já sabia que eu ia passar por tudo isso que eu estou passando aqui? E olha a resposta dos espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. E é isso que nós, cristãos espíritas, precisamos ter muito claro na nossa mente. Nós escolhemos o gênero de provas que nós estamos vivendo aqui. A gente reclama, né? Nós reclamamos de tudo que acontece conosco, como se fôssemos grandes injustiçados. E, na verdade, nós somos os autores de toda essa trama. Aí, esse livro que está sendo sorteado hoje, com certeza, ele traz isso com muita clareza. Nós somos os autores da trama que nós estamos vivendo hoje. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Não tem segredo. É plantio e colheita. Você pode escolher a semente, mas uma vez plantada, a colheita, eu costumo dizer que em pé de manga não nasce jaca. Se você plantou manga, você vai colher manga mesmo. Então, a gente precisa, antes de querer ser Joana de Ângeles, aprender a ser Joana de Cusa. Ou seja, no seu pequeno, no seu dia a dia, naquilo que você tem de mais precioso. Porque isso talvez seja a grande sacada. Esse pequeno, esse pouco, às vezes parece mesquinharia, é aí que a gente precisa crescer individualmente, interiormente. É aí, porque tudo o que nos é colocado hoje como vicissitude, certamente, nos diz o Espiritismo, é justamente o que falhamos em outras oportunidades. Então, se eu tenho dificuldade financeira, é certo que em oportunidades passadas eu abusei do dinheiro. Se eu tenho dificuldades no amor, com os filhos, enfim, seja em que setor da minha vida que eu não consiga me acertar, é ali que eu preciso estar, para acertar. E a gente só vai mudar de prova a hora que a gente aprender. É que nem na escola, não, é a escola mesmo. A gente só aprende, a gente só muda de prova no momento em que a gente tira 10 nessa. Ou pelo menos um 7, um 8, né, Márcio? Se a gente conseguir um 7, um 8 nessa reencarnação, já tá bom demais, tá não? Agora, Elaine, o Nosso Senhor já sabia, né, que Joana de Cusa
no futuro dela, ela estaria com ele, né? Como outros demais também, né? Com João Evangelista foi quando Pedro indaga, Tiago indaga, mas e ele? Não, ele ainda vai ficar aqui ainda. Não veio aqui, né? Francisco de Assis, Chico Xavier, a mesma personalidade, trabalhando para Jesus. Esses espíritos trabalharam para Jesus e servem de farol para nós que estamos na retaguarda, ou se naufragando, né, Elaine? Isso é perfeito. Nossa, essa sua colocação é muito importante, o Márcio, porque nós escolhemos Jesus. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Irmã Dufour, e ela diz assim, que nós não somos bons, nós nos cansamos do mal, só isso. Então, como a gente está cansado de fazer o mal e ter o mal como retorno, porque é assim que funciona, nós estamos nos empenhando em tentar fazer o bem, mas a gente não sabe ainda fazer o bem. A gente está vacilando nessa questão. E espíritos como Joana de Cusa, como Francisco de Assis, como João o Evangelista, que depois é Francisco de Assis, vem, né? Segundo as informações do mundo espiritual, Jesus nos conhece a cada um de nós e ele já sabe que num determinado ponto nós estaremos trabalhando para ele com a mesma intensidade com que um Chico Xavier, com que um Divaldo. Vai chegar o nosso momento. Até porque, segundo o próprio Espiritismo, a evolução ela é inexorável. Não tem como fugir. Nós podemos até, segundo a questão 258, nós podemos até retardar a evolução. Retardar momentaneamente, mas o progresso ele é para todos e nós vamos todos chegar naquele momento. Então, quando Jesus sabia que Zaqueu, por exemplo, seria um dia um grande servidor, ele olha para nós e ele sabe onde chegaremos um dia. Nós é que não confiamos em nós mesmos. Nós é que não aprendemos ainda a nos perdoar. Nós é que não aprendemos ainda a buscar dentro, no reino interior, onde Deus verdadeiramente está, que é dentro de nós, nós que não aprendemos ainda a buscar, a tirar de dentro de nós essa luz. Mas Jesus não tem dúvida sobre isso. Por isso que Jesus diz que ele não precisa nos perdoar, ele não nos julga, ele nos conhece, ele sabe exatamente onde nós vamos chegar. Por quê? É um espírito puro. Então, o espírito puro ele tem o conhecimento do que acontece através do tempo. O tempo para ele é diferente do tempo para nós, né? Muito bem. Ora, são 9h20, estamos aqui com a Elaine Moura, hoje com um tema muito empolgante, né, extraído da obra Caminho, Verdade e Vida, essa coleção Fonte Viva, pela psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Vale a pena a leitura. E a gente sabe que o livro fechado é um amigo que te espera. Ele aberto é um cérebro que te fala. O Celso Tinta mandou uma mensagem aqui interessante, né? E mais uma vez, Paulo sabia quando falava que o bem que eu fazer não faço, mas o mal que não quero, este faço. É comum para nós que estamos encarnados num planeta de prova e expiação, né, Elaine? É comum, porque nós estamos ainda vivendo esse conflito, né, entre o bem e o mal, vivendo o conflito de todo o bem que nós temos em nós, que Deus nos outorgou como seus filhos, fomos criados à sua imagem e semelhança, toda a luz, todo o bem que existe em nós, essa semente da perfeição, com o mal que nós mesmos criamos, porque nós criamos o mal que há em nós através das escolhas equivocadas que fomos realizando através das reencarnações. Deus nos deu o livre-arbítrio justamente para que a gente provasse quem a gente é. E esse provar quem eu sou passa por provar quem eu não sou. O que significa? Escolher mal. Hoje ainda escolhemos mal, em muitas oportunidades. E Paulo, o Celso foi muito iluminado nessa lembrança, Paulo dizia, desgraçado homem que sou, aquilo que quero fazer eu não faço, e aquilo que não quero fazer é o que ainda faço. Quantas vezes nós, em oportunidades variadas durante o nosso dia a dia, tomamos atitudes e temos reações que nós não queríamos mais ter. Mas pensa bem, milênios reencarnando e escolhendo a porta larga.
Agora que estamos iniciando um despertar, e você fez uma colocação muito importante, provavelmente é a primeira reencarnação sob a luz da doutrina espírita, conhecendo o espiritismo agora, muito embora conforme a gente vá se aprofundando, é como se a gente já soubesse. Você já teve essa sensação? Você vai lendo e você fala assim, puxa, mas faz muito sentido para mim. É porque, na verdade, nós sabemos mesmo. A questão 621, quando Kardec perguntou onde está inscrita a lei de Deus, a resposta dos espíritos é na nossa consciência. Por quê? O espírito foi criado com toda a lei já em si. A lei do universo, que são as leis morais, elas estão em nós. Mas, com o passar do tempo, conforme nós exercitamos essas escolhas inadequadas, é como se nós nos esquecêssemos. E tem um amigo que faz uma comparação muito bacana. Uma lâmpada elétrica brilhante, acesa. E você, cada vez que faz uma escolha equivocada, é como se você colocasse uma camada de uma gaze muito fina sobre essa luz. E você vai colocando camadas e camadas durante os milênios, e quanto mais camadas, menos luz, e aí menos você acessa Deus dentro de você. O Espiritismo nos auxilia a ir retirando essas camadas, ou seja, olhando para os nossos próprios equívocos, observando através da escolha que fazemos hoje, o que eu não quero mais ser, e ao retirar essas camadas de gás, a gente vai cada vez enxergando melhor a luz que é Deus dentro de nós. Mas é um caminho difícil. Se fosse fácil, nós já não estaríamos aqui. E nós escolhemos estar nesse momento de extrema dificuldade que a humanidade vem vivendo. Guerras, o clima na situação que se encontra, né, em que nós colocamos a Terra, essa situação de total abandono pela nossa irresponsabilidade com o clima, estamos vivendo essa situação toda, e nós mesmos. Eu tenho um amigo muito querido que ele sempre diz assim, você ficar reciclando lixo, separando plástico aí, você sabe que, na verdade, a questão do ambiente, ela está na mão das grandes corporações. As emissões de gases, elas que prejudicam mesmo o mundo, elas estão nas mãos das grandes corporações. Então, se essas grandes corporações não fizerem nada, nós é que não vamos resolver o problema. Mas veja, eu não posso me responsabilizar pelas grandes corporações. A minha responsabilidade, ela é única e exclusivamente sobre as minhas atitudes. Então, eu vou separar o meu lixo. Então, eu vou cuidar de plantar uma árvore, se eu tiver oportunidade. Eu vou cuidar daquilo que diz respeito a mim, porque é a única coisa que eu posso fazer. E hoje de manhã eu ainda ouvi uma frase mais interessante ainda. Eu penso só em mim, mas e se eu pensar em mim e na minha família? Depois da minha família, meus vizinhos e meu bairro e minha cidade. Se nós todos pensarmos em fazer o que é correto, imagina que revolução seria. Nós estamos falando de meio ambiente, mas isso é totalmente plausível e eu acho que é o único caminho, que é o individual e a mudança individual. A minha mudança para uma pessoa melhor, ela é pessoal e intransferível. Não há como ser diferente. Eu não tenho como mudar o Marquinho, eu não tenho como mudar o Márcio, eu não tenho como obrigar ninguém a nada. Mas a mim eu posso modificar. E a única pessoa que eu posso modificar. E é difícil. Não é um caminho fácil. Você precisa de muita determinação para modificar alguma coisa em você que você acredita que não seja mais adequado para o que você quer da sua vida, para o que você quer do mundo, enfim. É um caminho difícil, mas é um caminho possível. Sim, porque é uma quebra de paradigma. Agora, então vamos lá, dentro da obra, né, Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel coloca uma frase aqui que é interessante, né, para o nosso pensamento de hoje. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Como você falou antes, né, são leis do universo, não dá para se derrogar as leis de Deus. Talvez essa seja a maior dificuldade nossa de colocar em prática, né? Que é muito fácil falar,
O difícil é realizar. Eu sempre digo isso. É muito fácil para mim sentar aqui, ir para uma casa espírita, falar a respeito do evangelho, falar a respeito da doutrina espírita, isso é muito fácil. Agora, eu vivenciar o ensinamento de Jesus, eu praticar o espiritismo, como Joana de Ângeles diz, espiritizar a minha vida, isso é muito difícil. É muito difícil. Porque eu tenho em mim muito mais sombras do que luz, ainda. E por isso a importância do estudo, porque todas as vezes que nós repetimos a lição, ela vai se concretizando em nós. E aí, num determinado momento, quando você toma uma atitude que ela não é mais aquela que você gostaria de tomar, ela não é mais adequada, pelo menos você se lembra. Você diz assim, puxa vida, não era isso que eu queria ter feito. Então, você começa a observar a si mesmo e iniciar uma correção das suas atitudes, para que você fique de acordo com aquilo que você quer. Nós queremos hoje seguir Jesus. Conseguimos? Então, a pergunta que Jesus nos faz, por que a gente fica pedindo o tempo todo, Senhor, me ajuda, Senhor, me tira daqui, Senhor, mas nós não fazemos a nossa parte. Você quer ser salvo, mas você não quer fazer a sua parte. A grande pergunta é, por que nós continuamos chamando Jesus e não fazemos o que ele nos diz? Essa é a grande pergunta. E a grande pergunta que eu acho que vale a pena a gente dormir hoje. No meu dia a dia, no pequenininho, naquele pouco, eu tenho feito o que Jesus me disse para fazer? Então, como é que eu posso pedir se eu ainda não tenho feito? Essa é a grande pergunta. Então, aí você lembrou, me fez lembrar aqui daquele pobre coitado, tá vendo, né? Vê uma enchente, ele sobe o telhado, pede a Jesus, pede a Deus ajuda, vem um barco, ele fala, não, Jesus vai me ajudar, pode ir embora. Aí veio o helicóptero, não, Jesus vai me ajudar, pode ir embora. Aí acabou sobrando. Chegou do outro lado, foi cobrar, falei, mas eu mandei um barco para ti, até um helicóptero, e você não quis ajuda. Nós somos assim, né? Uma outra lembrança importante com relação a essa história é que Deus age através de nós. Deus não vai descer aqui, pegar você com a mão dele e tirar você do telhado. Ele vai agir através de nós. Então, estejamos atentos, porque nós estamos sendo instrumentos também, para o bem do outro, assim como para o nosso bem. E muitas vezes nós somos instrumentos como pedra de tropeço, porque dentro de nós tem muito mais sombra do que luz ainda. Então, estar atentos a como você pode auxiliar o seu irmão, praticar a caridade, isso significa também compreender a ação de Deus no mundo. Sim, e detalhe, né? Você falou aí de tropeço. A dor, né? O Marco fala que a dor é um tratamento de beleza para a alma. Exatamente. Outro dia o Barreto, lá no Poço Espíritos Mensageiros, numa palestra lá que ele propôs para a gente lá, ele colocou muito bem, né? A dor faz a gente avançar. Você vê, quando você leva um tropeção, você não vai para trás, você vai para frente. Até um tropeção que leva para frente. Exatamente. É a amiga dor, né? A irmãzinha dor. Então, entender a vicissitude. Capítulo 5 do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo está lá para nos lembrar. É a justiça das aflições. Não tem ninguém sofrendo nada à toa. Nós precisamos da dor para que a gente avance. Eu costumo dizer que estar acomodado em algum lugar é muito confortável, mas ninguém cresce dessa forma. Realmente, quando tiram o nosso banco, a gente tem que ficar em pé, doem as pernas e a gente precisa andar, é aí que a gente cresce. Então, a dor é amiga, sim. Tem que aprender a lidar com ela, aprender a acolher e aprender com ela, né? E a Dicilene Luciano, lá do GEAC, lá de Levi Gasparian, Elaine, mandou assim, uma reflexão, né? Importante para nos conhecermos e explorarmos o nosso caminho à evolução, que é para todos. Realmente, todos têm oportunidade de evoluir, né, Elaine? Sim, é porque nós fomos criados idênticos, né, Marco e Márcio? Nós fomos criados por Deus para a perfeição. Nós temos em nós o germe da perfeição. E o ensinamento, ele não é específico para alguns, não é exclusividade do espírita. O ensinamento está aí para todos. Faz quem quer, né? Faz quem se propõe a fazer, quem aceita fazer.
E uma frase que também muito interessante da obra, né, do trabalho, né, a grande pergunta que Emmanuel nos coloca, né, a questão da qualidade, né, Elaine? Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa casa pobre, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Exatamente. Aí a gente volta à história de Joana de Cusa. Dentro de casa, servindo o lar, fazendo aquilo que lhe compete. Eu gostaria, então, se desse para a gente ler um trecho rapidinho aqui. Sim, perfeito. Esse livro Vivendo o Evangelho, ele é de autoria espiritual de André Luiz, sob a psicografia de Antônio Badu e Filho, que diz o seguinte, eu acho que coroa bem o nosso estudo de hoje. O título da psicografia é o seguinte: é hora, e diz assim, qualquer momento é hora de caridade. Você trabalha, tem o colega difícil, é a hora da indulgência. Você pede favor, percebe a má vontade, é hora do entendimento. Você está com a família, convive com problemas, é hora da paciência. Você cruza com um amigo, não recebe atenção, é hora da desculpa. Você encontra o vizinho, o assunto incomoda, é hora da benevolência. Você diz o que pensa, não é compreendido, é hora da tolerância. Você cumpre o dever, ouve a ofensa, é hora do perdão. Ninguém precisa de ocasião especial para exemplificar os ensinamentos de Jesus. Você conhece o Evangelho, sabe o que tem de fazer, é hora de agir. Então, não precisa ser no que é grande, é na simplicidade. É na simplicidade que a gente vai exemplificar Jesus e modificar a nós mesmos. E a obra, né, como você está trabalhando ela, né, caminho, verdade, vida, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre para nós, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. E esse livro, especificamente, traz lições muito valiosas. A gente tem estudado ele em várias frentes, no Gotas de Esperança, que é aquele programa diário que a gente tem às 8 horas, nós temos estudado, e são lições bem importantes. São gotas, né, que a gente vai, aos poucos, nós vamos trazendo para nós uma realidade melhor, buscando, né, Márcio, uma realidade melhor. E quando ele fala, eu sou o caminho, né, Elaine, a dificuldade das pessoas entenderem isso, né, nos seus exemplos, né, dos ensinamentos. O que você aconselharia as pessoas trabalharem no campo religioso, nesse ensinamento de Nosso Senhor Jesus? Olha, conselho é muito difícil de dar, porque nós mesmos estamos buscando a nossa forma de vivenciar Jesus. Mas eu acredito que, como Emmanuel nos fala nessa lição, e como a gente viu os exemplos dos espíritas que trouxeram um pouco mais de luz aí à nossa consciência, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de autotransformação. Está tudo em nós, nós temos tudo pronto, está em nós, mas é um caminho de dificuldade e que nós costumamos desistir facilmente porque é trabalhoso, né, Márcio? É trabalhoso. Então, o caminho que Jesus nos propõe, e para mim tem uma frase dele que é basilar, que é a ideia da vigilância e oração, ou seja, vigiar sempre a si mesmo, vigiar sempre os seus pensamentos. Eu acho que é um caminho para que você busque o Evangelho de uma forma mais prática na sua vida. Mas é pessoal, sabe, Márcio? Não tem como a gente transmitir a experiência, até porque a necessidade de cada um é muito específica. Cada um tem as suas provas e as suas expiações, né? Então, assim, é um caminho muito específico, mas com certeza, o autoconhecimento, né? Olhar para si mesmo e descobrir em si o que é necessário modificar para chegar a esse lugar melhor dentro de nós mesmos.
É a proposta da reforma íntima. Aí, nesse caso, né, igual como está na obra aqui, né, e Emmanuel sugere, né, coloca assim, né, seria oportuna, né, e de maneira indelével gravasse em todos os tempos essa frase, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha a recomendação, em todos os templos gravar essa frase. Talvez seja para chamar a atenção nossa, né? Do nosso para chamar nossa atenção, exatamente. É para a gente se lembrar que a gente continua pedindo Jesus, mas não faz. É assim, a gente não quer ter dengue, mas continua tendo poça de água dentro do nosso quintal. A gente não quer ter dengue, mas a gente não passa o repelente. É isso, é simples assim. Então, Sim, Jesus exato. nos especificou o caminho, faz isso aqui. Mas a gente continua pedindo a ele os milagres, entre aspas, sem atender as recomendações dele. Por isso que Emmanuel coloca aqui no final. Esforço, né? Oi? Sem se esforçar, né? Ah, de preferência. De preferência. Que possa cair do céu. Que possa cair do céu. Igual querer um pedacinho no céu, né, Marquinhos? Queria, quem, né, já pensou? Sem esforço. Claro. Sem esforço, né? Preferência. Que o esforço fique com o outro. Quem tem que fazer é o outro. O problema não está comigo, o problema está com o outro. É o que a gente costuma dizer, né? O outro é que tem que se modificar. Quando, na verdade, o único ser que você pode modificar é a si mesmo. Cada um fazendo a sua parte, né, Elaine? Exatamente. É muito interessante, né? E a gente vê aqui na própria obra, né, o comentário de Emmanuel, bem claro para nós, né? Ele até coloca aqui uma frase que é interessante, cada frase que da obra, e que você vai estar trabalhando nas casas espíritas, levando esse estudo, né? Começa amanhã, né? Até, né? Na verdade, faz já um mês que eu estou indo nas. Eu comecei lá no GEAC, lá. Dircilene, um beijo para você, todos os amigos do GEAC. Eu comecei lá esse estudo. Bacana. Ele coloca: é desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Então, quer dizer, a gente às vezes só espera chegar no dia do culto religioso, acabou, entra lá para a casa espírita, vou colocar para a nossa casa de oração, aí fica bonzinho ali, mas quando entra no campo da sombra, e o campo da sombra é a partir do momento que a gente passa da porta do nosso templo. Eu sempre falo, né? Todo mundo dentro do centro espírita, ou do seu templo, é uma gracinha. Fala baixinho, pensa antes de falar, não entra em contenda. Dali para frente, tudo é mais complicado mesmo. Esse dia a dia, né? Essa labuta do dia a dia é que é difícil. É verdade. Elaine, para a gente já chegando já no finalzinho do programa Luz do Espiritismo, eu queria que você falasse um pouquinho da obra, né? Caminho, Verdade e Vida, para os nossos amigos ouvintes, estudantes. É uma obra maravilhosa, toda psicografada por Chico Xavier. Emmanuel nos traz diversos pontos de luz através dessa obra. São textos curtos que falam do Evangelho, que falam da doutrina espírita e que são como, às vezes eu gosto até de pegar assim, abrir ao acaso e ler uma lição. Muitas vezes fala diretamente com a gente. Então vale muito a pena, todos os 4 livros da coleção Fonte Viva, O Caminho, Verdade e Vida é um deles. Vale muito a pena porque são ensinamentos específicos. Emmanuel é muito profundo e ele vem para o nosso dia a dia. E esse vir para o nosso dia a dia é onde a gente pode aproveitar, né, os exemplos, trazer para a nossa vida e buscar uma melhora, uma modificação. E essa obra, né, ela é uma coletânea, né? Coletânea, uma coletânea. É o que eu falei, são textos pequenos, né? São referências pequenas ao Evangelho, e aí Emmanuel faz essa leitura através da visão da doutrina espírita. É muito bom, vale muito a pena ler. É a coleção Fonte Viva. Você sabe o nome das outras obras? Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, não me lembro, são mais 2, não me lembro mais. E todas elas voltadas para o estudo Pão de nosso, Jesus. Pão Nosso, faltou só. Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, e Fonte Viva, tem mais um. É um libraço, com certeza. Essa coletânea, né, Fonte Viva, você pode adquirir nas livrarias espíritas, inclusive também pelo Kindle da Amazon.
Tá? Hoje, os livros espíritas nas plataformas digitais é sucesso, venda impressionante, né? Então, a divulgação do espiritismo em todo o planeta Terra, né? Porque essas obras, principalmente Caminho, Verdade e Vida, já está sendo editado em outras línguas. Isso é importante, né? Não só a divulgação do espiritismo, mas o ensinamento de nosso Senhor Jesus. Exatamente. É como se é uma releitura, né? Uma releitura à luz do espiritismo, os ensinamentos de Jesus. Parabéns, Elaine. Obrigado aí pela sua participação. Suas considerações finais. A minha consideração é agradecer a oportunidade, um grande abraço a vocês aí do estúdio, ao Celso, a Cida, queridos amigos, a todos que nos acompanharam aqui, um agradecimento muito especial e votos de que a gente consiga responder para nós mesmos a grande pergunta, por que a gente continua pedindo sem fazer aquilo que nos cabe. Verdade. Elaine, agradecer a você mais uma vez, tá? Obrigado pela participação, por colaborar aí com o programa Luz Espiritismo mais uma vez. Contamos com você em outras oportunidades. Agradecer a todos vocês que participaram do programa Luz Espiritismo aqui e tenham todos um bom domingo. E até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Stella
No.